que você ganha, o que você pede ao acreditar ou não acreditar que Deus existe. Para aqueles que me conhecem, então eu fui falando, né? Porque tem aqueles que não me conhecem também. Aqui é a Silene e a gente está desvendando os segredos, os nossos segredos, como nós funcionamos e como o universo funciona. E como é possível, porque é possível você ter a vida que você quer do jeito que você deseja, simplesmente desvendando as verdades. Então, numa das lives, eu não lembro exatamente qual foi essa semana passada, nós tivemos uma live que nós falamos quem era Deus. Então, eu dei a minha perspectiva e perguntei a perspectiva de vocês. E hoje eu trouxe o tema com comprovação de um físico matemático que ele fez um cálculo das probabilidades do que você perde e do que você ganha, o que você pede ao acreditar ou não acreditar que Deus existe. Então, acho que isso seria mais ou menos um complemento da live anterior, porque uma coisa é eu falar, né, do outro científico, outro é você experimentar. Vamos hoje, então, eu falei quem era Deus na live anterior, porque para mim ele é vida, mas sempre também é bom sempre lembrar que a Silene fala aqui, a Silene não fala de religião, a Silene não fala de crenças específicas de pessoa, de determinada pessoa, religião, como fala, entre aglomerações, qualquer tipo de filosofia em si, é um apanhado geral de como nós e o universo funciona. O meu objetivo aqui é igual ao seu, que se você está aqui é porque você é um curioso, porque você tem perguntas e você quer respostas. Então, o que eu busco são as respostas, e as respostas que eu já encontrei, eu vou trazendo. Então, se a gente estuda entre a parte da biologia, a parte da biologia biomolecular nossa, a parte do universo, os átomos, Big Bang e Deus em si. Então, a gente faz esse trabalho geral para entender como nós podemos melhorar o nosso movimento aqui na Terra, como nós podemos melhorar a nossa harmonia, a nossa paz, o nosso desenvolvimento, o nosso movimento, nossa navegação no universo com as pessoas e com o ambiente em si. Esse é o grande objetivo. Então, hoje o tema de hoje é qual que é o ganho de acreditar que Deus existe e o que se perde ao acreditar que Deus não existe. Então, tem um ganho e tem uma perda. Eu venho falando que é possível você ter... Eu sou muito... nós, seres humanos, nós temos uma escala, nós temos uma certa organização de crença nossa, e nessas crenças nós também temos nossos valores. Os nossos valores são diferentes das nossas crenças e às vezes um briga com o outro. Então, e às vezes nossos próprios valores são antagônicos, né? Eu paro para me observar, eu tenho trabalhado bastante, por exemplo, eu tenho um valor muito forte de liberdade. Eu acredito, inclusive, que a minha bandeira é muito liberdade, porque é um dos meus valores muito forte. No entanto, eu tenho um valor super antagônico, que pode ser que você também tenha, que é o valor de responsabilidade, de comprometimento com a minha palavra com você. Como, por exemplo, eu ainda não consegui trabalhar esse valor de maneira que eu tenho um horário determinado para você com a live. Porque é um valor forte também, se eu determino um horário com você, eu estar no horário, e é um valor meu ter liberdade de fazer as coisas na hora que eu quero, entendeu? Então, eu percebi, eu estava fazendo uma análise, porque a gente se analisa o tempo todo, eu estava analisando agora há pouco, por que eu não tenho horário? Então, eu comecei a fazer que eu costumo te falar, que é a engenharia reversa, a gente vai entendendo como nós funcionamos. Então, eu estava, até falei, já acabei comentando aqui, porque eu estava falando da liberdade, né? Porque que é possível você ter liberdade e viver a vida do jeito que você deseja, encontrando as verdades. Entre encontrar as verdades é você entender quem você é, como você funciona, como no meu caso.
Eu sei que eu tenho um valor forte de verdade e eu sei que eu também tenho um valor muito forte de compromisso. São valores antagônicos e precisam ser trabalhados, organizados de maneira que os dois sejam, como fala, que os dois vivam em paz entre si. E depois nós temos as nossas crenças, que é um outro departamento. Então, liberdade é você viver a vida do jeito que você quer, do jeito que você deseja. E com o ganho que existe em você acreditar que Deus existe, a gente vai conversando um pouco e vamos chegando, que eu acho que ele está mais... Que outros vídeos eu expliquei quem é Deus, quem era Deus na minha perspectiva. Eu vou recapitular um pouco, porque na minha perspectiva, Deus, ele é força, ele é energia, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso inclui planetas, galáxias e tudo que existe, né? Foi ele que fez e ele está em tudo e em todos ao mesmo tempo, inclusive em nós. E o que prejudica a crença, a maioria das pessoas, a crença em relação a Deus, é que tem-se aquela ideia que Deus é um velhinho lá, que está em algum lugar lá em cima, esperando que você chegue lá, que você fez um monte de coisa errada aqui, que você vai ser castigado. E não é nada disso. Então, na minha perspectiva, e de acordo com os estudos que a gente tem feito, o que pode-se dizer que é castigo, o inferno, são as energias negativas que nós acumulamos, que a gente acaba... Você não precisa nem morrer para ir para o inferno, né? Normalmente, você não precisa morrer para ir para o inferno. Se você, dependendo de como você se movimenta na vida, do que você faz na tua vida, você transforma a tua vida no inferno em vida. E, de acordo com alguns conhecimentos também, o que acontece aqui, o tipo de vida que você tem aqui, você também vai ter lá. Ou seja, se a tua energia, ela está positiva aqui, você tem um conceito, do outro lado da vida vai ser igual. Se você tiver problemas com a vida aqui, você vai continuar tendo lá. Então, seja aqui, seja lá, o objetivo que tem que ser feito é trabalhar essas energias. Então, Deus não mata ninguém. Inclusive, tem dependendo da... Eu já ouvi coisas do tipo, algumas religiões, seitas, que a pessoa se sente culpada por alguma coisa, e acho que é no Havaí que tem essa... Como se fosse o juiz de lá. Então, o cara faz alguma coisa errada, o cara toca com o cajado dele, o negócio de osso, bate, encosta na pessoa e ela morre. Olha a crença. Então, a própria crença da pessoa, a força que ela tem, ela é tão grande que você consegue morrer. Bom, agora que a gente continua falando que é Deus, que não é Deus, e é possível a gente ter uma vida melhorada desde que a gente entenda tudo isso, né? Porque todo o sistema foi feito de maneira que todos possam prosperar, que todos possam ter harmonia, que todos possam ter crescimento, liberdade, alegria. Esse é o maior plano de Deus. E quem complica nossas vidas somos nós mesmos. O problema é que a maioria de nós, a gente vive dentro da caixa, né? Deus é energia, nós somos parte dele. Por isso, nós temos o poder de criar a nossa vida, o poder de criar a nossa realidade da forma que a gente quiser. Porque a força está dentro de nós. E por não termos o conhecimento, aí a gente usa de maneira errada. Ah, Silene, mas isso não é culpa minha, eu aprendi assim, eu sei, eu também. Então, nossos pais também, nossos avós também, porque isso vem de muitos e muitos anos. Só que hoje nós temos uma oportunidade muito maior de entender tudo isso, porque nós tivemos aí no século passado, nos anos 1800, por aí, a gente teve muito problema, as pessoas não podiam falar, e principalmente esse negócio de crença é muito complexo, né? E tinha muitas pessoas que até perdiam suas vidas por falar a verdade, ou por ter a audácia de pensar. Então, o ser humano ele foi moldado realmente para não pensar. Então, hoje nós estamos em 2020, né? E por que eu sempre falo muito de eventos que ocorreram na minha vida, acho que o mais marcante foi quando eu tinha 17 anos, que hoje eu tenho 51, e meu irmão, eu tinha 17 anos,
São 5 irmãos da minha mãe, meu pai tem um monte que eu não sei quantos são. E naquela época, então, o meu irmão de 7 anos, foi em 1987, ele teve câncer e foi um período muito complicado para nós. Naquela época a gente tinha um plantio de cebolas, eu trabalhava na roça, eu tinha um plantio de cebola junto com a minha mãe. E todos nós, a gente ia para a roça. E o meu irmão menor, ele começou com uma tosse estranha e minha mãe levou ele no médico. Depois ela voltou, ela estava muito triste. Aí eu percebi que algo estava errado, então ela me falou. Ela me falou alguma coisa que a médica tinha dado a entender que era alguma coisa muito grave, né? Então, a gente. Por que eu estou falando isso? Porque é aquela coisa, Deus existe? Por que Deus existe? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? E a gente sempre pensa que quando as coisas são negativas, são coisas que não desagrada a gente fala que foi Deus, né? Que Deus quis assim, ou foi Deus que fez. E Deus não tem nada a ver com isso, não. Então, só que naquela época eu não tinha esse conhecimento, e foi aí que eu comecei a buscar conhecimento. Então, naquela época a gente ficou muito triste, e a gente morava numa cidade pequena onde não tinha atendimento médico, essas coisas. Eu tinha meu irmão que era um pouco menor que eu, o outro mais velho, que tinha uns 12 anos, e eu com um menorzinho de 7 anos. A gente foi para outras cidades fazer exames, o diagnóstico foi sempre foi confirmado. E aí eu fiquei 30 dias lá no hospital com ele, a gente foi para o Recife, fui para o Recife. 30 dias depois, a minha mãe chegou lá e falou que foi para me substituir e eu voltaria para casa, para o interior. E eu voltei para casa. Uma semana depois, a minha mãe chegou em casa com o meu irmão e eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que legal, ele sarou, né? E minha mãe falou assim, não, eu trouxe ele para casa para morrer junto com os irmãos, para que os irmãos vissem ele. E aquilo, nossa, foi muito chocante para mim, porque, né, eu nunca tinha tido contato com morte na família. Tinha histórico, teve uma irmã que morreu, nasceu primeiro que eu, morreu queimada, teve irmão adotivo que minha mãe, mas eu assim, que é tão diferente quando você vive a situação e quando você escuta falar de outra família, ou foi o vizinho, ou foi o parente, mas longe, quando você vive, principalmente ali nessa fase aí de adolescência, é muito complexo. E aqui tá passando moto. Então, foi nessa época que eu comecei a perguntar, né, quem é Deus? Eu até falei da outra vez, né, Deus mata a criancinha. E eu li a Bíblia naquela época, depois li vários livros, e depois eu parei, porque eu sou de Pernambuco, eu vim para São Paulo, e eu vim para cá com 20 anos, então eu tinha que me preocupar mais com alimentação, com lugar para morar, e esquecer a parte de estudos, né? E eu dei uma parada legal e retomei, porque o ser humano, a gente pensa que veio para o mundo só para comer, beber e fazer cocô, e não é verdade. Quando você chega, os que têm sorte, né, de viverem até depois dos 30, a gente tem uma série de somatizações que o universo, aquela coisa mais forte, nós começa a cobrar esse conhecimento. E foi aí que eu voltei, né, a estudar tudo. E hoje eu estou aqui. Então, eu passei a me interessar pela mente, pelo desenvolvimento pessoal, e estou aqui trazendo esse conteúdo, as coisas que eu aprendo para vocês, né? Então, em 2015 eu tomei a decisão de mudar, porque aconteceram muitas coisas entre 2008 e 2015, e eu fui atrás de ajuda, e então eu acabei conhecendo muitas coisas, como a programação neurolinguística, o coach, e esse caminho acabou me levando à espiritualidade. Eu não tinha a pretensão, porque a gente tem um certo preconceito, sim, medo, preconceito, talvez tabus, que a gente aprende muitas coisas, as pessoas contam muitas histórias pra gente de espírito, de coisas que não tem nada a ver, né? E que a gente fica meio travado, né? Então eu não queria, eu queria estudar, eu queria fazer coach, eu queria, né, estudar programação neurolinguística sem
dividido da espiritualidade, mas não existe, porque o nosso mundo ele é todo conectado. Então, quando você tem um conhecimento que você começa disso ali veio uma série de perguntas, que essas perguntas, adivinha onde eles me levaram? A física quântica. E a física quântica estuda o quê? Tudo bem que nem todos chegam até o final, né? Chega a física quântica, ela chega numa hora que ela topa com a verdade última, que é Deus, o universo, o vácuo quântico. Então, eu te contei tudo isso para dizer assim, eu cheguei a Deus, onde? Na física, e não precisava tudo isso, eu não precisaria de física, precisaria que nós acreditássemos que nós somos, que a gente aprendesse a escutar a nossa verdade interior, o nosso desenvolvimento é que a gente fica num barulho tão grande que a gente vai buscar as coisas lá fora. Então, mas tudo bem, que ainda bem que tem os físicos que chegaram lá. Você tem uma ideia, a verdade ela é tão suprema que muitos físicos, porque tem a física moderna que não acredita em Deus, né, de alguma forma, né, e a física quântica. Então, quando ela chega, alguns físicos, quando eles chegaram ali, eles passaram a trazer esse conhecimento a público. E de alguma forma eles acabam nem podendo mais exercitar como a física, porque eles passam a ser vistos como fala, pessoas que acreditam em espiritualidade, coisas que não são comprováveis, né? Mas existem muitos experimentos que já comprovam muita coisa. Então, através da ciência, a gente também comprova que Deus existe. Então, o caso do meu irmão, por exemplo, eu estava lendo outro dia que muitas coisas, o câncer, por exemplo, ele é muito desenvolvido por mágoa, você se pergunta, uma criança de 7 anos não tem mágoa, mas eu lembrei naquela época a gente estava trabalhando em roça de cebola, onde tem aqueles venenos, né, eu esqueci os nomes, né, que isso também pode causar, e também tem as causas de outras vidas, de outros, ou dos nossos próprios ancestrais. Então, na verdade, sim, nós procuramos sempre uma desculpa para a morte. Eu não sei por que o ser humano pensa assim, nós pensamos assim, porque de alguma forma foi plantado em nossa cabeça que a morte seria uma coisa ruim, mas como assim se todos morrem? Então é uma passagem, a gente está aqui numa experiência que precisa aprender e somatizar, é um processo de evolução. Então vamos pensar que a gente está na primeira série da vida, por aí. Então, o que eu estou falando, mas a pessoa quando ela está doente, que ela está consciente, ela pode melhorar muito a sua condição de vida, a sua condição, às vezes, até conseguir a cura através da alegria, desenvolver a alegria, né? Então, mas como que eu vou ficar alegre se eu estou doente? Então, dificilmente uma pessoa vai se curar se ela submeter, ela se colocar como doente, porque quanto mais você pensa na doença, mais ela cresce. Se você pensa na alegria, mais alegria você vai ter, que você vai gerar a serotonina no teu organismo, e que a serotonina, ela cura, né? Então, é uma substância de alegria, né? Então, eu falei mais ou menos da minha experiência, de como eu desacreditei de Deus. Então, quando eu escuto as pessoas falarem que elas não acreditam em Deus, eu sei do que elas estão falando, porque possivelmente elas têm suas perguntas sem respostas, né? Então, é bastante compreensível, principalmente da forma que Deus foi vendido para nós. Então, Deus foi vendido como uma hora como o velhinho, que se você fizer tudo, você for bonzinho, você vai ter uma recompensa e vai para o céu. Outra hora, como o Salvador, que se você se dedicar a ele, você vai para o céu. E aqui na Terra você não tem nada. Então, a forma que Deus foi vendido para nós, inclusive foi de alguns
têm forma de animais, outros, nós aqui no Brasil, no Ocidente, a gente tem a crença que Deus é um humano, né? É uma pessoa. Então, foi mais ou menos, eu lembro que a minha imagem de Deus era um senhor, né? Bondoso e um pai. Então, pai no sentido humano, mas não, Deus é energia. E ele deu a todos nós temos o poder dele se acreditarmos nele, se a gente usar. Tanto que a gente vai chegar nessa, nesse cálculo que eu achei bem engraçado, por isso engraçado e acho que muito esclarecedor para a gente, é bom para nós. Mas é bom também você desmistificar essa coisa de pecado, que se eu fizer isso de errado, Deus vai me castigar. Sim, você vai pagar pelo que você fez, mas pagar em que sentido? Por quê? É energia. Então, se você vibra, se você causa mal para alguém, a vida, o mundo é um espelho. Você é um espelho de você mesmo. Tudo que a maldade que tem dentro da pessoa, o medo que tem dentro dela, o que você pode causar de mal para alguém ou para você mesmo, vai lá e volta, porque é uma energia que volta. Então, a questão não é Deus, é se você tivesse, talvez, se a gente tivesse esse conhecimento desde criancinha, sem que fosse, olha, se você fizer isso, Deus castiga. Olha, se você fizer isso, e isso estiver prejudicando alguém, a energia é essa. E essa é a energia ruim e essa é boa. Se você fizer isso, você vai navegar no esgoto. Se você fizer isso, você vai navegar em águas limpas. Onde que você quer ir? Talvez a gente tivesse tido uma população um pouco melhor, né? Mas se você fica falando para... Cara, o cara tá aqui. Ele não lembra como que ele viveu outra vida. Ele não tem certeza se ele vai ter outra vida lá do outro lado. Vai passar os outros para trás mesmo? Que ele não acredita mesmo que vai ter outro lado, vai acontecer alguma coisa. Só que não tem a compreensão de que isso ele está polarizando e que vai acontecer outras coisas que vai dar problema para ele ainda nessa vida, que ele vai sentir, porque é a energia, ele está navegando nas águas limpas, está no esgoto. Isso seria o mais coerente, né? Então, eu falei do evento do meu irmão para contextualizar. E se seu problema for saúde, você começa a imaginar, por exemplo, você pode fazer umas perguntas. Como seria, porque uma coisa eu estava vendo no Theta Healing, é uma outra técnica. Você não consegue ter uma coisa que se você não sabe como ela é. Tem pessoas que viveram a vida inteira com dor, com doença. Então, como você começa a se perguntar, porque Deus está em você, em todas as células, como que é sentir e ter um corpo e viver uma vida com saúde. Você começa a se perguntar isso porque o teu corpo, as tuas células, as tuas energias vão se conectar com a onda, com a energia do que é ser um corpo saudável, do que é ter saúde. A mesma coisa se aplica para dinheiro, a mesma coisa se aplica para o que você quer, desde que seja saudável, desde que seja vibrando na energia positiva. Então, é você procurar. Hoje eu tinha colocado essa noção. Se eu estou falando hoje, é porque deve ter alguém com algum probleminha de saúde por aí, que a gente nunca tenha a sincronicidade, né? Então, tem um filme que chama O Segredo, não sei se ele ainda está no Netflix, mas você encontra no YouTube. Caso você esteja com algum problema de saúde, é bom ver, né? Porque às vezes você acaba, ou ler o livro, que você acaba melhorando. Agora, voltando aqui no caso da sua vida, no caso da experiência de aposta de Pascal. Então, Pascal, a aposta de Pascal é o seguinte, é uma proposta argumentativa da filosofia, tô lendo aqui, tá? Que eu peguei esse filosofia apologética, né? Criada pelo filósofo
filósofo, matemático e físico francês do século XVII, Blaise Pascal. Ele postula que mais se ganha pela suposição da existência de Deus do que... Ele postula, ele fez um cálculo matemático de que há mais ganho para o ser humano quando ele acredita na existência de Deus do que quando ele não acredita na existência de Deus. Então, ele racionalizou realmente, fez um cálculo matemático e chegou a essa conclusão mesmo. Eu vou ver se eu tenho ele aqui, que eu já falo, né? Então, Deus, pela existência de Deus, que uma pessoa racional deveria viver a sua vida de acordo com a perspectiva de que Deus existe, mesmo que seja impossível para a razão nos afirmar tal. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que mesmo que uma pessoa seja racional, que não é aquela pessoa que acredita que Deus existe, ela deve pelo menos apostar que Deus existe, porque o ganho dele é maior do que se ele não acredita. Vamos ver aqui. Então, Pascal nascido em 19 de julho de 1623, falecido em agosto de 1662, está aos 39 anos em Paris. Tá? Então, vamos lá. Este argumento tem um formato de, assim, se acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho infinito. Se acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda finita, ou seja, tem uma perda de tamanho. Se não acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho finito. Vamos recapitular. Se não acreditar em Deus e estiver certo, isso é um cálculo matemático racional, tá? Então, se não acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho finito, ou seja, um tamanho, mais ou menos o que ele quis dizer. Você vai ter um objetivo, você vai conseguir esse objetivo, mas como você não acredita em força maior, que você pode mais, você vai ter exatamente aquele tamanho que você determinou, porque é finito. Agora, se não acreditar em Deus e estiver errado, terá uma perda infinita. Será que isso explica o que a maioria das pessoas tem? Por quê? Eu tenho a impressão que muita gente não acredita em Deus. Eu tenho a impressão que muita gente tem medo de Deus. O medo de alguma coisa que não é Deus, é outra coisa. Eu não sei. Isso é uma percepção minha, né? Então, vamos ver aqui. Então, bom, eu já explicou, né? Que é acreditar que a fórmula é mais ou menos assim. Deus existe, Deus não existe. Acreditar, mas ganho infinito, menos perda infinita. Acreditar que Deus existe é mais ganho infinito e não acreditar é menos perda infinita. Finita, menos, né? Tá sempre menos. Não acreditar, perda infinita, mas um ganho finito, não existe. Então, é muito doido. Então, bom, no final das contas, ele está nos dizendo para acreditar que existe uma força maior. Isso foi lá em 1600, hoje nós já temos, depois disso, a gente já teve muitas outras comprovações, né? Então, eu trouxe mais para ter argumento para as pessoas do que para mim, né? Porque eu já não tenho dúvidas. Eu sei que ele existe, eu sinto, e você precisa sentir isso também. É muito bom. Então, não acreditar, você entra em loop, né? Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Esse é o real. Se acreditar, é ganho infinito. Agora, Pascal escreve a fórmula de 1960, morreu, tá. Isso aqui era uma anotação que eu tinha feito. E aqui era a minha cola, que estava falando o que eu deveria falar, só que eu já falei tudo que eu deveria falar. Ai, ai. Então, eu falei tudo que eu deveria falar sobre a fórmula matemática. Eu acho que eu ainda tenho mais alguns assuntos aqui. Então, qual o jeito certo de falar com Deus? Entender, sentir. Então, falar com Deus é falar com você. É ser grato pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu sangue que corre em suas veias, pela água que você toma,
Perceba, 90%, entre 70% e 90% do seu corpo, porque depende do período. Acho que quando nós somos mais jovens, 90% do nosso corpo é água, mais velho, 70%. Ou seja, nós somos praticamente água, então agradecer pela água que você toma, porque ela forma, alimenta seus órgãos. Agradecer pelos alimentos, agradecer pelas pessoas que contribuíram para que o alimento chegasse na sua mesa, porque nós somos tão egoístas que pensamos, tenho comida na mesa porque eu comprei, tenho meu carro porque eu comprei. E a gente esquece que eu tenho toda uma cadeia de pessoas trabalhando para que você possa ter sua alimentação, para que você possa ter o seu carro, suas coisas com um custo acessível, né? Porque imagina se um carro fosse feito sob medida para você. Agora, uma indústria lá, ela faz uma grande escala de maneira que aquele carro fique acessível para que você possa comprar, para você possa ter acesso. A alimentação que nós compramos no mercado, imagina um produtor de feijão e arroz lá fazendo um feijão somente para você. Chegaria muito mais caro na tua mesa e, no entanto, chega acessível a todos. Então, todos os dias a gente tem tanto a agradecer, mas tanto, tanto. Você pode agradecer por você estar respirando, pelo corpo que você tem, pelas células que compõem o seu corpo, pela água, pelas pessoas, por tudo que nós temos. Então, e o agradecer não é que você está fazendo nenhum favor para essas pessoas, elas não precisam nem te ouvir. Quando você agradece, a sensação no teu corpo, você gera a tua própria dopamina para te dar mais energia. Então, as pessoas às vezes ficam pensando que, não, eu vou fazer isso, falar aquilo, eu vou fazer favor para os outros. É ótimo fazer favor para os outros. Mas se você ainda não está em condições, faça um favor para si mesmo. Antes de ajudar os outros, você precisa ajudar você. Antes de ajudar os outros, você precisa se fortalecer. E se fortalecer é com a energia de alimento, sim, de água, sim, e o alimento espiritual, que é o que você diz para você. Então, não é você sentar e orar a Deus e depois olhar para você e falar: estou horrível, estou gorda, estou feia, como fala, e começar a se xingar e a maldizer pela situação. Então, isso você vai estar só se maltratando e trazendo mais coisas e situações desagradáveis para a sua vida. Então, se faz algum sentido para você, se você quiser se inscrever no canal, se você estiver no YouTube, se inscreve, no Insta, me comenta alguma coisa, me dá um oi, não sei, fala alguma coisa, faz perguntas, porque eu estou aqui pensando, idealizando o que vocês precisam saber. Mas não seria muito mais fácil se eu soubesse as dúvidas de vocês? É só perguntar. O que eu não souber, eu pesquiso e trago para gente. É isso. Gente, boa noite, obrigada. Eu acho que já é bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau.